E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. A adultização e o projeto de lei 2628 de 2022. Esse projeto de lei dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O PL ganhou destaque após o vídeo do influenciador Felca, postado no YouTube, o qual tem milhões de visualizações, tomar e inundar as redes sociais. É interessante destacar que foram apresentadas 41 emendas ao projeto, nem todas acatadas pelo relator. No entanto, engana-se quem pensa que esse tema estava em destaque antes no Congresso Nacional. Aliás, o PL em si tramita há 3 anos no Senado Federal. Apenas em razão da pauta ter sido trazida à tona nas redes sociais digitais, a Câmara dos Deputados resolveu discutir o tema, inclusive votando o requerimento para apreciação em regime de urgência. Isto é, agora irá para deliberação em plenário o mais rápido possível. Mas afinal, do que trata o PL 2628? Bom, qual é o objeto do PL? Proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação, direcionado ou utilizável por crianças e adolescentes, disponível no território nacional, independentemente de localização, fabricação, oferta ou operação. O artigo 2º desse PL trata sobre aplicações de internet, funcionalidades acessíveis via terminal conectado à internet, o produto ou serviço de TI, aplicações de internet, softwares, jogos, etc., conectados à internet ou outra rede. Produto ou serviço de monitoramento infantil, acompanhamento de ações de crianças e adolescentes por pais responsáveis com registro e transmissão de imagens, sons, localização ou dados. Rede social, o conceito, aplicação cuja finalidade principal é compartilhar informações entre usuários. Lot box, caixa de recompensa, itens virtuais aleatórios pagos sem conhecimento prévio do conteúdo ou garantia de utilidade. Perfil,lamento, tratamento de dados para classificar ou inferir características. Conceitos de criança e adolescente. E aí, obviamente, o que estatui lá o Estatuto da Criança ou Adolescente. Princípios e deveres, dispostos no capítulo 1 e 2 desse projeto de lei. Produtos e serviços destinados a crianças devem garantir proteção prioritária, melhor interesse da criança. Princípio básico, privacidade, proteção de dados e segurança, conforme estatui o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 90, e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Fundamentação para uso, a proteção integral, o interesse superior, desenvolvimento biopsicossocial, a segurança contra a violência, a autonomia, proteção contra a exploração comercial e conformidade com a legislação de deficiência. Ou seja, a legislação que também protege as pessoas com deficiência. Dever de cuidado e desenho seguro, artigos 5º e 6º. Fornecedores devem observar o dever de cuidado e segurança com mecanismos para impedir o uso por crianças e adolescentes quando o produto não for adequado para essas idades. Medidas para prevenir e mitigar o acesso a conteúdos nocivos. Exploração, abuso sexual, violência, assédio, padrões de uso que indiquem vício ou transtornos de saúde mental. Promoção de jogos de azar, publicidade predatória. Ainda na sequência desses artigos, pais e responsáveis produtores não estão isentos de agir para impedir a exposição a situações violadoras. E aqui é um ponto muito importante. Não são apenas os terceiros que têm a responsabilidade de proteção, de salvaguarda dos direitos das crianças e adolescentes, mas os pais e responsáveis também, como produtores, não podem expor seus filhos
ou aquelas crianças e adolescentes das quais são responsáveis a esse tipo de conteúdo. Seguindo, privacidade por padrão e proteção de dados. Configuração padrão para a privacidade de dados. Proibição de coleta, uso, compartilhamento de dados de crianças e adolescentes que violem privacidade. Gerenciamento de riscos, avaliação de conteúdo por faixa etária e impedimento de acesso a conteúdo ilegal, danoso, conforme classificação etária. Além, evidentemente, do controle parental, ou seja, dos pais ou responsáveis legais. Também dispõe sobre os fornecedores devem disponibilizar informações sobre riscos e medidas de segurança, incluindo privacidade com linguagem acessível. Mapeamento de riscos e produção de relatório de impacto à proteção de dados, quando dados de menores forem tratados fora do estritamente necessário. Disponibilização de configurações, ferramentas de controle parental, publicação de informações aos pais ou responsáveis legais, avisos claros quando os controles estiverem ativos, oferecimento de limitação de tempo de uso, diretrizes governamentais sobre controle parental, configuração padrão de máxima proteção, salvaguardas que têm por objetivo limitar a comunicação de terceiros com menores de idade, de restringir o acesso público a dados de crianças e adolescentes, limitar recursos que promovam o uso excessivo das redes sociais e da internet, controlar o tempo de uso, gerenciar sistemas de recomendação com possibilidade de desativação, restringir a geolocalização com avisos, promover a educação midiática, controlar inteligência artificial não essencial que ameace o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Salvaguardas que devem permitir que os responsáveis possam ajustar a privacidade, que restringam compras nesses aplicativos, vejam perfis de adultos com quem a criança se comunica, vejam métricas de uso, ativem e desativem para salvaguardar e estejam disponíveis em língua portuguesa. Porque estamos no território brasileiro, onde a língua pátria, a língua mãe, é português. Produtos de monitoramento infantil também devem conter mecanismos para a inviolabilidade das imagens, sons e informações captadas ou transmitidas. Informar crianças e adolescentes em linguagem apropriada sobre o monitoramento, o desenvolvimento, o uso orientado pelo melhor interesse e pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, incluindo os jogos eletrônicos. Proibição de lot boxes em jogos direcionados a crianças e adolescentes, ou seja, aquelas caixas de recompensas. Se houver interação entre usuários, a classificação indicativa deve seguir diretrizes regulatórias. Desativação de ferramentas de interação devem ser viáveis via controle parental. O provedor deve ter sistema para receber denúncias de abusos ou irregularidades. Medidas para infrações, prazos de análise e sanções com possibilidade de revisão. Além da publicidade, o controle da publicidade em meio digital. Vedação ao uso de técnicas de perfilamento para direcionamento de publicidade a crianças e adolescentes. Proibição de análise emocional para esse fim, incluindo as redes sociais. Os provedores devem vincular contas de crianças e responsáveis legais. Devem informar claramente sobre o uso inadequado para crianças. Devem possibilitar o monitoramento e vedar conteúdos que visem a atração de crianças e adolescentes. Devem melhorar a verificação de idade com critérios regulatórios.
além de criar a possibilidade de pedir confirmação de identidade, dados usados apenas para verificação. Tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser específico e orientado pelo melhor interesse. Proibição de perfis comportamentais para direcionamento publicitário derivado da coleta de dados ou verificação de idade. Medidas técnicas para verificação de idade respeitando a privacidade. Dados de verificação usados apenas para esse fim. Também deve combater conteúdos de exploração e abuso sexual. Os fornecedores devem comunicar conteúdos desse tipo às autoridades competentes. Deve haver a retenção de dados relacionados aos relatórios por prazo regulamentar, ou seja, conteúdo, dado de usuário responsável, etc. Devem ocorrer denúncias e a retirada daquele conteúdo impróprio. Os fornecedores devem criar mecanismos de denúncia de violações de direitos de crianças e adolescentes. Quando notificados, devem comunicar às autoridades para a investigação. Devem operar a retirada de conteúdos que violem direitos assim que comunicados, independentemente de ordem judicial. Conteúdos violadores, como previsto no restante do projeto, devem seguir regras de identificação de material violador. Provedores com mais de 1 milhão de usuários, crianças ou adolescentes no Brasil, devem publicar relatórios semestrais com detalhes de denúncias, moderações, enfim. Governança e sanções. Esse é um ponto muito importante. O Poder Executivo deve estabelecer diretrizes de boas práticas. Deve impor sanções administrativas, como advertência, multa, como, por exemplo, 10% do faturamento do grupo no Brasil, ou multa por usuário, suspensão ou proibição dos perfis ou daqueles serviços. Multas podem ser aplicadas solidariamente a filiais de empresas estrangeiras no Brasil. Enfim, são vários pontos que são tratados. Mas, ao fim e ao cabo, do que trata esse PL? Trata de recomendações e modelos sobre consentimento, também envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Etiquetas, adesivos, informando pais sobre proteção de crianças em embalagens de equipamentos com acesso à internet. Além de que a lei, pela previsão, entraria o projeto de lei, daí posteriormente a lei, 1 ano após a publicação. Então ainda 1 ano de adequação. Talvez esse prazo seja reduzido para 6 meses. É possível. Com essas emendas. Então, em resumo, a lei, o projeto de lei, enfatiza a proteção integral, o melhor interesse da criança e privacidade, a segurança de dados como princípios centrais. Envolve controles parentais com configuração padrão mais protetiva. Impõe medidas de transparência, denúncias, responsabilização e freios ao direcionamento de publicidade infantil. Estabelece mecanismos de governança, fiscalização e sanções proporcionais à penalidade cometida. Não é novidade, mas só ganhou corpo por conta da internet, por conta da viralização, do fenômeno viral. Por conta de que um influenciador utilizou dessa ferramenta que aqui utilizamos para essas denúncias. Já era um conteúdo conhecido pelas autoridades, pelo Brasil afora. Somente agora tratado com a devida importância que deveria. Se os parlamentares conseguirão deixar de lado as rusgas e picuinhas e as ideologias político-partidárias, não se sabe. Mas que a sociedade parece estar cobrando, de um modo geral, assim parece. Mas aí fica o questionamento, por mais importante que seja o tema. Quer dizer, então, que o Congresso Nacional ele é pautado pelas redes sociais?
Quer dizer que o ordenamento jurídico brasileiro é pautado pela influência de influencers. Só agora vamos discutir sobre isso? Enquanto se discute ainda a regulação das redes sociais, a regulação da internet, que não é terra sem lei, que o Marco Civil da internet brasileira está defasado, já era ruim em 2014 e piorou 11 anos depois, que não acompanhou o tempo, a internet é mais rápida que o direito, o que normalmente acontece, os fatos são mais rápidos que o direito, os fenômenos sociais são mais rápidos. Enfim, são provocações e questionamentos que ficam. Mas isso não desmerece a importância de se tratar sobre o tema. O que já era tratado lá, lembram? Quando foram proibidos comerciais e propagandas direcionados ao público infantil? Por uma resolução do CONANDA lá em 2014? Pois é. Agora algo mais grave, com maior repercussão nas redes sociais, na internet em si. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.